O que é uma bactéria, um vírus, um fungo e quando que ele é bom e quando ele é ruim? Tá. Uma bactéria é um ser vivo que não tem núcleo, tem uma determinada característica, tem um determinado tamanho, produz uma série de doenças e pode ser tratado com antibiótico. Né? Então, se você vai no médico, você está com uma infecção de garganta, sempre que ele fala para você, espere um tempinho que eu quero ver, se criar ponto de pus, é bactéria, então eu te dou um antibiótico. Se for só vírus, não pode, porque nenhuma doença por vírus pode ser tratada por antibiótico. É mesmo? Né? É porque... Tipo um Covid. Não é um vírus. Nunca deram antibiótico. Tá. Vocês deram erradamente. Deram erradamente. Porque você não trata nunca uma doença por vírus, tá, com antibiótico. Então você tem antivirais. Né? Uma pessoa com AIDS, por exemplo, é um vírus. Só o quê? Antivirais. Tá. São substâncias que aumentam a tua resistência para você tratar esse vírus. Você que cura esse vírus. Né? O vírus é um ser vivo muitas vezes menor do que uma bactéria. Muitas vezes menor. Então, nem é considerado até ser vivo. Ser vivo. Não é? Porque ele pode simplesmente se tornar um mineralzinho. É uma partícula mineral que pode passar anos. Você fala que foram na Antártida, conseguiram descobrir, lá fundo, eles tiraram gelo de milhões de anos, não sei o quê, descobriram vírus vivos. Eu morro de medo disso. Tá? Porque se você não tem contato... Deixa enterrado lá, né? Gente, se você não tem contato, AIDS... Covid, tudo isso eram vírus que estavam quietinhos, uma floresta, quietinho, que passou para o animal chegou no homem, gostou do homem, se adaptou, e o homem não tinha o quê? Resistência. O H1N1 é o mesmo vírus que matou tanta gente há 100 anos atrás. Por que matou tanta gente naquela época e não matou agora? Porque nós já temos resistência. Todo contato que nós tivemos com esse vírus, que ele está circulando. Então, a vacinação, o contato que você faz te aumenta a resistência relacionada com aquele vírus. Tanto que os problemas de pandemia são de germes que a gente nunca tinha tido contato. Então você não tem resistência. Né? Pegou todo mundo desprevenido. Então, mas o corpo ele automaticamente vai criando resistência a algum vírus novo. Quando você tem uma vacina, é um jeito de enganar o organismo. Um jeito de enganar. Por isso que é importante. Na hora que está tendo a vacina, você ingere o quê? Você injeta na pessoa um pedacinho daquele vírus. Então o seu organismo fala assim, opa, pera um pouquinho, você está sendo atacado por isso daqui. Eu vou pegar esse pedacinho do vírus, eu vou fazer anticorpos contra ele. Então a vacina é um pouco da própria doença. Da própria doença. Tá. Inativada, ou então até o próprio vírus vivo da doença, é inativado isso. Então ele te injeta, o teu organismo olha e fala, pô, esse cara está entrando uma doença. Vou fabricar anticorpos e vou colocar dentro de uma célula chamada células de memória. Ele vai ficar com uma memória naquilo. Se você tiver contato com a doença, na mesma hora, imediatamente, o teu organismo já tem anticorpos já produzidos, você não fica doente. Caramba. Tá? Por isso que é importante a vacinação. Porque o teu organismo fica cheio de células de memória. Entendi. Tá? A hora que você tem contato, até ele começar a produzir, você está doente. Tá. Por isso que tem a vacina da gripe. Eles pegam todo o que está no mundo, a vacina, influenza não sei o quê, eles pegam todos que estão no mundo e te injetam. Então você cria anticorpos, cria célula de memória contra aquilo. Na hora que essa doença chegar, você tem contato e vai ter... Já está preparado. Já está preparado, você não fica doente. E se ficar, fica bem, mas não tem perigo de morrer, não tem nada. E no caso da bactéria, qual bactéria que é boa e qual que é ruim? Por exemplo, bactéria você já pensa, sai fora. Isso. Só que lactobacilo é uma bactéria? Esse negócio da vagina é bactéria? A grande maioria das bactérias são do bem. Elas se protegem. São do bem, inclusive são úteis. Os germes são úteis. Por exemplo, vinagre. Vinagre é produzido por uma bactéria. Uma bactéria. Se você pegar um pão você não coloca fermento? O que é fermento? O fermento é um germe, é um fungo que você coloca, é um produto que o germe não sabe, como se fosse estragar o produto. Tá? É igual aquele queijo, que tem um queijo que é podre, não é? O queijo, você olha aquelas coisas verdes, azuladas, camembert, roquefort, gorgonzola, aquilo é fungo. É fungo, aquilo é fungo. Só que, por que você pode comer esse fungo no queijo e não pode comer o fungo que está no pão? Ou se eu deixar um queijo apodrecer na minha geladeira, eu também não posso comer, né? Não pode comer. É um queijo diferente. Esse aí. Isso, porque esses fungos que produzem o queijo gorgonzola, camembert, comprovadamente em laboratório, eles não produzem toxinas.
Não produzem. Agora, esse que cresceu no seu pão. Toxina é o que nos prejudica. É um veneno que dá câncer hepático, dá uma série de problemas. Né? Então, esses, comprovadamente, que eles já analisaram, viram esse fungo não causa. Então, você pode pôr um queijo maravilhoso, você pode pôr um fantástico. Mas aí me veio uma dúvida. Opa! Imagina que tem um queijo gorgonzola, que é, quem não sabe, não sei se bota depois o queijo gorgonzola aí, sim, o pobrezito. Sim. Ele é meio verde. Aquele verde é fungo. Então, mas e se realmente começar a estragar e a pessoa não souber se é o fungo original ou se é porque tá podre? Você sabe que dificilmente esse queijo estraga, por quê? Esse fungo ele vai crescendo, ele mesmo vai estragando, porque tudo tem um limite. Limite de estragação. Então ele mesmo pode chegar num ponto, né, que ele vai se alimentando, o fungo está crescendo, vai se alimentando, chega que a alteração está tão grande, tá? Mas ele não faz mal. Porque esse fungo não tem micotoxinas, são toxinas desse fungo. Agora, aquele pão que você deixou em cima da geladeira, né? Aí você viu que está uma fatia embolorada, você fala, faz torradinha, né? Vamos comer, queijo com gorgonzola, não tem nada a ver. Esse fungo, ele pode ser, a gente chama de micotoxigênico, que produz toxina. Isso pode dar câncer hepático. Então, se o seu pão embolorou, não pode comer. Se você tem uma fruta grande, vamos supor que deu um olhinho de bolor, você pode o limão, né? Esses dias a gente foi viajar e quando voltou o limão, ele tava meio com uns algodãozinhos em volta, sabe? Não, e joga fora tudo, tá? Mexerica. Uma mexerica, você vê 2 gomos. O brasileiro não gosta de jogar fora nada, gente. Esse aí, né? Isso aqui que a gente pode comer, você não tem problema. Agora, mexerica, tem gente que experimenta, tem dó de jogar fora, experimenta gomo por gomo para ver se tá bom. Só vem um gomo. Não, você joga tudo fora. Né? Morango, tem um embolorado, joga fora. Morango é uma fruta chata do caramba, né? Você joga... tem uma raiva de morango, você compra 2 dias já tá podre aquele negócio, meu. O que apodrecer, você joga fora. As outras, você higieniza, desinfeta, você utiliza. Você utiliza. O mamão, se você pode até tirar, mas você tira até 2 dedos em volta do bolor. Que tem gente que gosta de fazer uma operação cirúrgica. Posso ser bem sincero, eu já jogo fora. Se eu vejo um algodãozinho branco, dá um nojo da desgrama aquele negócio. Dependendo do mamão, se tiver uma grande parte já com algodão, isso daquilo, você tem que jogar fora. Mas se tiver só um olhinho, corta ali. Você corta até 2 dedos em volta dele, você pode até utilizar. E isso tudo de alimento é bactéria? Esses são bactérias e o que causa esse algodãozinho é fungo. Fungo? É fungo. Fungo é um outro tipo de ser vivo, é um outro reino. Tá? O bactéria é o reino animal. Tá com a gente. Esse do fungo é um outro reino, chama reino micota, que é o reino dos fungos. Caramba! Né? É o reino do fungo, que tem esse bolor. A mesma família dele é o cogumelo, aquele do champignon, que tem aquela que coloca no estrogonofe. Sim. É a mesma família desses bolores que aqui cresce. Né? E quando você olha, é interessante, que você vê, fungo você não vê. Mas eu vi, minha parede está toda verde, azulada, esse negócio todo. Você vê o quê? Que o fungo, quando ele vai crescendo, ele coloca como se fossem umas raízes de uma árvore. Essa árvore é lá de Ribeirão Preto. Árvore, né? Árvore, né? Você coloca assim, ele vai crescendo dentro do muro, dentro do teu casaco de couro. Vai crescendo e chega uma hora que ele vai reproduzir. Aquela reprodução, como se fosse uma árvore com aquela folhagem, a folhagem são milhões e milhões e milhões de sementinhas de esporos. Então, o que você está vendo, na verdade, são sementinhas de esporos. Então, se você pegar um pano e for tentar limpar, você está jogando para a tua sala toda aqueles esporos. Você pode respirar para dar micose pulmonar, gatilho de asma, processo de rinite, tudo isso te dá. Então, quando você vê uma parede, você tem que desinfetar, água sanitária, desinfeta, muda de cor, aí que você passa um pano e você limpa. Nunca passa na hora. Existem vernizes, existem 3 metais, que é ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre, que existe chamado oligodinâmica. Que ele mata vírus, mata bactérias, mata tudo. Então, hoje em dia estão fazendo uma série de produtos com íons de prata. Que é um exemplo? Esponja de louça. Esponja de louça é uma coisa nojenta, né? Você cheira depois de 2 dias, ela está nojenta. Como é que você pode ter nojo de uma coisa que vai lavar o prato que você vai comer? Uma coisa ilógica. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram íons de prata e colocaram em algumas determinadas esponjas. Então, depois de 2 dias, ela não cheira. Não cheira, né? Mas aí é a esponja de rico já, não é aquela amarelinha verdinha. É mais barato que as mais caras. É mesmo? Mais barato, porque o que é caro num produto desses é o marketing. E esse íons de prata é uma coisa muito barata. Como é que chama? Íons de prata. Íons de prata? Você vê, o gaúcho, quando vai tomar chimarrão, não faz aquela roda, não passa para o outro. Eles trocam aquela bomba, que é o canudo? Não trocam. Por que eles não pegam doença na boca? Porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre. Ouro, prata ou cobre. Na Primeira Guerra Mundial, não existia antissépticos. Então, o que o médico fazia? Ele andava com uma barra de prata no bolso, pegava um pano, ele esfregava, dava. Por isso que todo filme da Primeira Guerra Mundial, que tem um ferido, você vê um cara com um pano encostado.
que era como se fosse antisséptico. Né? As moedas dos Estados Unidos têm 98% de quê? De cobre. Né? Os talheres, antigamente, o que eram? De prata. De prata. E esse ouro, prata... essa ideia medieval da prata, já sabia disso. Como é que mata lobisomem? Com tiro de prata, né? Com tiro de prata. Então, o lobisomem representava o mal, a prata uma coisa que limpa. Tá? Então, essa ideia de ouro, prata ou cobre, por isso que eles têm essa ação que mata bactérias. Por isso que existe uma série de produtos. Geladeira que use prata, máquina de lavar roupa que use prata, roupa que use prata, tecido que use prata para você fazer. Então, tem mais. E aí, então, voltando lá, o negócio do sabonete antibactericida não faz sentido. Não faz Independente de ser para higiene íntima de mulher ou outros. Por 2 motivos. Primeiro, que ela está matando, inclusive, bactérias do bem, que estão te protegendo. Por exemplo, se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Porque você acaba... É ruim o excesso, então. O excesso, porque você acaba com o seu microbioma de pele que te protege. Tá? Esse sabonete bactericida não vai matar somente as bactérias que podem te fazer mal. Mata todos que estão. Então acaba com a sua proteção de pele. Sem falar que o princípio ativo que ele joga na natureza, forma o quê? Superbactérias. Resistente a antibióticos por reação cruzada. Tá? Então não é utilizado. Nos Estados Unidos é proibido. É mesmo? É proibido utilizar.